Muito bem, povo. Dando sequência ao nosso curso, né, nós estamos ali nos finalmente, aula de dons, são 2 aulas, né, tivemos finanças, agora em 23 tivemos finanças, 1 e 2 com o Sandro, depois dons espirituais, o irmão reverendo Gava na primeira parte, que nós vamos fazer uma recapitulação agora, porque hoje nós vamos ver a parte 2 dos dons espirituais, né? Nosso roteirozinho básico dessa aula é esse aqui, fazer aquela recapitulação. Vamos fazer um exercício para identificação de dons, e aí vocês é que vão fazer, eu vou descansar, não sei. E depois, nós vamos ver, se der tempo, uma coisa sobre paixão e estilo, tá? Mas não sei se vai dar tempo. Então, recapitulemos. Vocês se lembram dos dons que o Gava apresentou no texto de Romanos 12, 6 a 8? Vamos ler de novo? Romanos 12, de 6 a 8? Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Certo. Então, essa foi a lista que nós tomamos como base, lista de dons de Romanos 12, e que aparece aqui nessa lista, né? Na tradução que você leu, aqui apareceu, não apareceu exortação, apareceu encorajar, certo? Na sua versão. É la même chose, tá? É igualzinho. Então, qual seria a definição desses dons? Um sumário da definição dos dons. Profecia é falar por Deus ao corpo. Vocês lembram dos profetas do Antigo Testamento? Nem tudo que eles falavam era para contar o que ia acontecer, era para predizer o futuro, né? Mas eles traziam a palavra de Deus, Deus falava para ele, falava, diz isso para o povo. Eles iam lá e tinham que dizer exatamente aquilo que Deus disse para eles, né? Então esse é o dom de profecia, de falar por Deus ao corpo, transmitir a mensagem que Deus nos manda entregar, cuja base, obviamente, está na Bíblia, para o corpo. Serviço. Serviço fala em suprir praticamente uma necessidade do corpo. O que quer dizer praticamente? Aquilo que vai além da intenção. Não é só, que vontade de fazer isso, eu estou com vontade de fazer, mas é ir lá e fazer. É o servir, é pôr em prática. Ensino. Ensino é instruir e edificar o corpo. Esse é o dom de ensino, aquela pessoa que estuda, se prepara e transmite ensinamento para crescimento do corpo, né? Exortação ou encorajamento é confrontar com a verdade e em amor. Se você tirar o amor, fica só a exortação paulada, né? Mas não é isso, né? É a ideia de você exortar a pessoa, mas encorajá-la. Você percebe que a pessoa precisa de uma direçãozinha para cá ou para lá e você transmite essa informação para ela e o acompanha no sentido de encorajá-la a chegar onde precisa chegar. Contribuição, não tem muito mistério aqui, né? Suprir financeiramente necessidades do corpo, né? E administração, gerenciar recursos humanos e materiais do corpo. O que envolve a administração? Tem alguns lugares, eu acho que na versão que você leu também fala liderança, né? Liderança em vez de administração. Tem lugares que aparece como governo, depende da versão que você estiver lendo. O que é esse gerir recursos humanos e materiais do corpo? Ele deu um exemplo, na aula passada ele deu um exemplo, que foi o processo da reforma do Hub, né? Uma pessoa
se levantou e falou, deixa que eu cuido disso. E gerenciou o projeto, as finanças e os recursos necessários para que a reforma do Hub acontecesse, que foi o Cláudio Duarte, né? Então, esse é um exemplo de uma pessoa com dom de administração. E o dom de misericórdia, que é sentir empatia pelos aflitos do corpo e encorajá-los. É quando você sente junto com a pessoa aquele problema pelo qual ela está passando, você se solidariza com ela. Então tem o Galva colocou também essas ilustrações aqui, eu achei ótimo. Agora cada um pensem em você mesmo. Tá? Como você reagiria? Pense assim, qual dessas frases se parece mais com a reação que eu teria se acontecesse esse desastre? Como é que foi? Caiu o sorvete? Não, era o merengue, né? Merengue. A sobremesa era um merengue de morango maravilhoso que faria um estrago maior. Então, alguém estava levando o merengue de um lugar para outro e aquilo decide precipitar-se ao chão, né? Então, como é que as pessoas que têm esses dons reagiriam a essa cena, a esse evento episódico no seu PG, né? Pessoa que tem dom de profecia, provavelmente ela diria assim, é isso que acontece quando não se toma cuidado. Tá vendo aí, ó? Não, isso não pode. Nem tanto. Nem tanto. Esse é o profeta sem filtro, não pode. Talvez ela até falasse, você vai levar assim, né, o dom de profecia, alguma coisa que chamaria atenção. É desse jeito mesmo que você quer fazer, né? A pessoa levando assim, né? Bandeja assim, né? Esse é o profeta bem escolar. Já está mais temperado com a maturidade. A pessoa com dom de serviço ia se levantar e falar, deixa que eu limpo, pode deixar, vou ajudar a limpar, vamos arrumar a bagunça. Pessoa com dom de serviço. Já com o pano na mão. Já com o paninho na mão, inclusive trouxe no bolso, né, um paninho. O dom de ensino ia chegar e falar assim, gente, não é assim que você faz, você tem que pegar a bandeja com as duas mãos, segurar direitinho, olhar onde você está pisando, ver se não tem um degrau. É a pessoa que tem o dom de ensino, ia dizer como é o jeito certo de transportar o merengue. E tem uma técnica para isso, né, gente? Tem um DVD, inclusive, que vocês podem comprar. O dom de exortação. Ele fala assim, da próxima vez, seja mais cuidadoso. Ele fala assim, tá vendo, você errou, mas tenta de novo. Encoraja a pessoa, da próxima vez, a fazer bem feito, né? O dom de contribuição é aquele cara que fala, legal, esborrachou o merengue aqui no chão. O que a gente vai fazer? Vai ficar sem sobremesa? Não, deixa, eu vou ali na padaria, eu compro uns sorvetinhos pra gente, lá a gente não fica sem sobremesa. O cara que tem o dom de contribuição, ele abre mão dos seus recursos para suprir uma necessidade do corpo. E sobremesa no PG é uma necessidade do corpo. Que fique claro isso. Quem tem o dom de administração, ou de liderança, ou de governo, conforme a versão, ele vai dizer o seguinte, nossa, caiu merengue, legal, vem cá, você pega uma vassoura, você pega um pano, você junta isso aqui, pega os caquinhos aqui, começa a organizar toda a coisa para resolver aquele problema. Essa é a pessoa que tem o dom de administração. E o dom de misericórdia? O dom de misericórdia é aquele cara que vai botar a mão no ombro do pobre coitado que derrubou o merengue e falar... Ninguém lembra desse? Ninguém lembra desse. Fala... Merengue no chão. Ninguém lembra do pobre coitado que está lá vermelho, que nem um pimentão. Fala, cara, isso acontece, já aconteceu comigo, sabe? Não é uma grande coisa, não, a gente resolve isso aí. Então, esse daqui, pensa assim, como você acha que seria a sua reação se o merengue despencasse no seu PG? Alguém acha que se identificou com alguma reação dessa daqui, se parece mais comigo? Não precisa contar não, tá? Só pensa aí no assunto. E nós vimos uma outra coisa também. Nós vimos outros textos em que aparece uma outra lista
em que Paulo, aos Coríntios, usa uma terminologia diferente do que ele usa em Romanos, que é, como nós vimos, uma carta normativa, e a carta aos Coríntios é uma carta corretiva. Tinha um monte de coisa errada acontecendo em Coríntios, porque as pessoas faziam as coisas e não demonstravam amor. Tanto que depois ele começa a falar isso em 1 Coríntios 12, e 1 Coríntios 13 ele fala sobre o amor. Fala, vocês fazem isso tudo, mas cadê o amor, né? O importante disso tudo é o amor. Então, o que nós vimos é que essas manifestações podem acontecer independente do dom que você recebeu. Essas coisas podem se multiplicar, né? Você pode ter uma pessoa com dom de profecia que tem várias dessas manifestações. Uma pessoa tem dom de serviço e tem várias dessas manifestações. E o pior, para complicar um pouco mais, tem gente que tem mais que um dom. Um predominante e um segundo dom. Isso aqui é uma forma de você multiplicar a ação do Espírito na vida da igreja. E outra coisa que é importante lembrar, né? O dom existe para que eu fique legal? Para que existem os dons? Para servir o corpo, servirmos uns aos outros. Então, os dons que nos são dados não são para nos deixar alegres, bonitos, contentes ou bem vistos na comunidade, né? Mas não tem assim, esse dom é mais importante que aquele, o meu dom é melhor que o seu mané. Não tem isso, né? Ok, nós vamos fazer agora um exercício para identificar os nossos dons. Baseado nessa listinha, então olha só, instruções iniciais. Você tem uma série de afirmações, são 35 afirmações que tem aqui nessa lista. Você vai ler cada uma e você vai fazer uma autoavaliação, colocando um valor de 0 a 3, indicando se aquela afirmação corresponde a você ou não, ou quanto ela corresponde de você, tá? Então, por exemplo, número 1, sinto alegria e satisfação quando posso ajudar alguém. Uma pessoa pode falar assim, não, prefiro dar risada. 0. 0, não quero. Alguém pode dizer, não, às vezes acontece sim. De vez em quando eu sinto esse impulso de ver alguém em dificuldade e ajudar. Tá legal, então, 1. Outro fala assim, não, sempre não. Ou, muitas das vezes, quando acontece, eu estou disposto. Ou então, sim, sempre. Tal. Vai colocar essa nota. Veja que não tem coluna do meio aqui, hein? Então não dá para ficar no meio do caminho. Você ou é um pouquinho mais isso ou um pouquinho menos aquilo, tá? Ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Não tem meio termo. Então vocês vão ler essas afirmações e olha, é importante aqui. Avalie-se sinceramente, indicando como você é e não como gostaria de ser. Ou seja, de repente fala assim, eu adoraria ter o dom de profecia. Eu gostaria... Não, quero mandar, eu queria ter Eu quero ter o dom de administração. Eu quero só mandar nos outros. Então, deixa eu procurar aqui as perguntas que mais me parecem que vão me dar um dom de administração. Seja sincero, assim, eu sou desse jeito, não eu gostaria de ser desse jeito, né? Porque, afinal, aqui a avaliação é para uso de vocês mesmos, né? As perguntas estão claras? Perguntas não, as frases, as afirmações estão claras? Alguém tem alguma dúvida? 25, 15, sou normalmente procurar pessoas para aconselhamento a respeito dos seus problemas. Isso é só dentro da igreja ou no âmbito da vida normal? Na vida, né? O que acontece na vida tende a se expressar dentro do contexto da igreja local. Tá? E vice-versa, né? Pelo menos deve. O que eu achei muito importante é aquilo que você frisou. Não é aquilo que eu gostaria de ser, mas aquilo que eu sou. Como você se percebe, né? Agora, vou passar para vocês a parte difícil. E agora, o que nós vamos fazer rapidamente? Passar para cá. Nós vamos transferir as nossas respostas, feitas naquele formulário grandão, para essas colunas aqui. Então, veja que as perguntas aqui estão, as afirmações estão numeradas aqui.
Então, afirmação número 1, eu dei nota 1 para mim. Na 2, eu dei nota 3. Na 3, dei nota 0. Na 4, transfere para essa matriz aqui. Vocês já perceberam que vai acontecer que nós vamos somar os pontos em cada uma das colunas. O objetivo nosso é, na verdade, fazer um levantamento dos dons que estão presentes na igreja. E depois que vocês fizerem essa transferência, somem as colunas. Deus nos usa não só com os dons que a gente tem. Isso é Sim, muito importante. Ele vai nos usar aquilo onde há necessidade. Sim. Nem sempre é o dom da gente. Às Mas vezes você recebe. a necessidade às vezes é tão forte que você precisa usar não necessariamente o seu dom. Não é porque você não tem o dom de contribuir que você não pode contribuir ou não vai se sentir tocado a contribuir no momento de necessidade. Sobre o perfil do servo, o que tem paixão, dons e estilo a ver uma coisa com a outra, né? O perfil do servo diz o seguinte: paixão me indica onde eu vou servir. Dons indica o que eu vou fazer. Nós descobrimos agora que temos certos dons. Isso nos diz o que eu vou fazer. Se eu tenho o dom de misericórdia, eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer. Se eu tenho o dom de contribuir, eu tenho uma ideia do que eu vou fazer. Se eu tenho o de exortar, eu vou fazer alguma coisa específica. E o estilo me diz como eu vou servir. Tá? Isso aqui não vai dar paixão e estilo, é um outro curso, tem uma outra aula para a gente fazer, tem questionário também para a gente se avaliar, mas eu quero só dar uma ideia. Tá? A paixão diz para a gente, indica para a gente o seguinte: onde eu vou servir com esse dom que eu tenho? Então você pode olhar aqui e falar assim: poxa vida, qual dessas coisas me toca no coração? Evelyn, fica de olho aí, tá? Porque tem gente que vai dizer que tem paixão por bebês, crianças, tá? Então fica de olho nesses daí, porque candidatos, né? Uma pessoa pode chegar, minha paixão é pelos desempregados, né? Uma vez o Paulo Andrade fazia um café da manhã com os desempregados, para a gente orar, e daí as pessoas saíam de lá para fazer as suas entrevistas, né? Jovens, universitários, refugiados ou sem teto, se alguém tem paixão pelo sem teto, fala com a Edi, fala com o Marcelo, com a Isabel, que tem a Igreja Sem Teto lá na Praça da Sé. Ministério direcionado aos moradores de rua, aos sem teto. Ou então você pode ter paixão, pode ser algum assunto ou alguma causa de interesse que você tenha. Tá? Pode ser, eu tenho interesse em educação, é um tema que me interessa. Tema esporte. O que vocês se lembram de esporte quando a gente fala como uma paixão? Lembram de alguém que tem um ministério a ver com isso? Alex Dias Ribeiro, um cara que usou os seus dons, associado à sua paixão pelo esporte, e criou um ministério chamado Atletas de Cristo. Então esse é um exemplo, né? Vocês podem escolher esses temas. O Gava comentou de um pastor que ele conheceu que tinha muita facilidade de se aproximar desse público, ele tinha jeito para falar com essas pessoas, sem ofendê-las, e conseguia falar com essas pessoas, né? Enfim, todos esses temas, sejam do slide anterior ou dessas causas aqui, isso daqui nos define paixão. Onde eu vou exercer o meu dom? Tá? O estilo é bidimensional. O ensino vai dizer assim, o estilo vai dizer o seguinte: eu sou mais orientado a pessoas. Como é que eu me motivo? É trabalhando com pessoas ou trabalhando com tarefas? Tá? Então tem gente que prefere estar trabalhando junto com pessoas, tem pessoa que prefere estar atrás de um computador, num escritório, fazendo suas tarefas. Tem pessoas que são orientadas a tarefas e outras orientadas a pessoas, né? Isso aqui é a motivação. E a organização, como é que você se organiza naquilo que você faz? Você é uma pessoa mais estruturada ou menos estruturada? Pode ser, podemos dizer, mais formal ou mais informal também, mas a ideia é mais de estrutura para trabalho. Então, se você pegar aqueles 4 quadrantes aqui, né?
Esses 4 quadrantes aqui você tem. Pessoas são orientadas a tarefas e não estruturadas. Pessoas orientadas a tarefas, mas com pensamento estruturado. Orientadas a pessoas com pensamento não estruturado e orientadas a pessoas com pensamento estruturado. Essas seriam mais ou menos as características dessas pessoas. Pessoa que é orientada à tarefa e é um pensamento não estruturado, essa tem algumas das características dela. É uma pessoa que gosta de diretrizes gerais. Prefere que diga assim, olha, precisa arrumar essa sala e vai embora. Tá? Diferente da pessoa, não, eu quero que você coloque uma mesa atrás da outra, tem que ter 4 mesas na primeira fileira, 5 mesas na segunda fileira, tem que estar distante assim as cadeiras. Se você enche uma pessoa dessa de detalhe, ela ignora, ela não te ouve. Ela quer diretrizes gerais. E vai fazer o trabalho do jeito dela. Ela ajuda quando é necessário, você pedir ajuda para a pessoa, vem cá, eu estou precisando carregar uma mesa. A pessoa vai, né? É uma pessoa muito versátil e ela gosta de resultados, né, concretos. Só um detalhe que eu queria chamar a atenção, quem é de repente convertido há pouco tempo ou frequenta a igreja há pouco tempo, é claro que vai ter um pouco mais de dificuldade, porque ainda está num processo ainda de saber como é que a igreja funciona. Por exemplo, para muitos, toda essa aula é novidade para alguns, né? Então é normal que você ainda esteja se ambientando, mas legal que você já saiba que isso existe, né? E que de repente pode se somar uma característica que você já tinha antes de se converter. Então, nada melhor do que, olha, poxa, vou colocar em prática aquilo que é o meu jeitão de ser. Sim. E é aí que eu entendo que Deus vai trabalhar na sua vida para você poder ser essa ideia, por exemplo, da pessoa ser estruturada ou não estruturada na forma de trabalhar, não tem a ver com dons, é a forma como a pessoa é, né? Então você vai pegar as suas características pessoais, individuais, Deus te fez uma pessoa única, e vai usar os seus dons daquela forma. Então a mesma tarefa pode ser realizada por pessoas com dons diferentes, de jeitos diferentes, porque cada um tem um estilo de fazer. Então se o Gava fosse dar essa aula, seria diferente de eu estar dando essa aula, porque ele tem um estilo, eu tenho outro. São um pouquinho diferentes, tá? Então aqui seria essas... Por exemplo, pessoas, né? Uma pessoa não estruturada, ela gosta de situações espontâneas. É aquele cara que é conversador, né? É aberto para novos relacionamentos. Você pega uma pessoa estruturada, ele gosta de relacionamentos conhecidos. Tem um cara que se sente muito à vontade no seu PG, por exemplo, porque é aquele grupo de pessoas que ele conhece bem. Mas ele talvez não queira ir num acampamento, né? Um acampamento para conhecer um monte de gente nova. Então, esses são alguns exemplos, tá? Das características das pessoas conforme o quadrante. Depois, seria legal se vocês pudessem fazer o teste, que vai estar na apostila, tá? Mais ou menos como esse aí, você dá uma nota e conforme a soma dos valores vai dar para você a sua tendência. Eu sou orientado a pessoas ou a tarefas, sou estruturado, penso estruturado ou não estruturado. Vou dar um exemplo de 2 extremos, tá? Pegar aqui uma pessoa que é pessoa não estruturada, uma pessoa desse quadrante, e uma pessoa deste quadrante, tarefa estruturada. Os dois têm a mesma paixão, tá? Só que elas vão resolver o problema de forma diferente. Todos os 2 que eu vou mencionar aqui têm paixão por ovelhas. Tá? Então está aqui um pastor com uma ovelhinha no colo. Essa é uma pessoa que é orientada a pessoas e tem um pensamento não estruturado. Ela vê a ovelha com pelo sujo, tem uns carrapichos no pelo da ovelha. Ela para o que estiver fazendo, vai atrasar todos os prazos dos compromissos que ela tinha, porque ela vai parar, porque ela vai pegar cada ovelhinha no colo, escovar a ovelhinha, tirar os carrapichos, dá um beijinho na ovelhinha e solta a ovelhinha. Uma por uma ele vai fazer isso. Ele vai pegar a ovelhinha no colo. Por quê? Ele é orientado a pessoas. E ele tem esse estilo não estruturado. Então, para ele, isso é prioritário sobre qualquer outra coisa que ele estivesse fazendo. Tá? Agora, um outro exemplo. Uma pessoa que é orientado à tarefa e é estruturado. E ele vê as ovelhas com pelo sujo e carrapicho. O que ele faz? O
que ele faz? Ele monta um lava rápido de ovelha. O que ele faz? Ele prepara um jeito de criar um lugar onde as ovelhas que estão sujas sejam reunidas, uma maquininha onde elas vão entrar, vão ser lavadas e sair pelo outro lado. Vai fazer isso com centenas de ovelhas. Isso, quem deu esse exemplo foi o Carlos Damberg, lá do Morumbi. Ele dizia o seguinte, quando fez o curso de donos, ele falou, olha, se quiserem me chamar para escovar ovelha, eu estou fora. Agora, se quiserem me chamar para montar um lava rápido de ovelha, é comigo mesmo. Aí eu tô nessa. Mas no fim, a ovelha vai ficar limpa do mesmo A ovelha vai ficar limpa do mesmo jeito, entendeu? Então, essa é a questão. A pessoa tem a mesma paixão, pode ter dons diferentes. Um pode ter dom de administração para organizar esse lavar rápido. Outro tem um dom de exortação ou de misericórdia, vai escovar cada ovelhinha. Então, sugestão, quando receberem o material, tem o testezinho de perguntas. São 7 perguntas só para cada parte, né? 7 perguntas para pessoas ou tarefas. E 7 perguntas para organizado, não estruturado, não estruturado. Faça o seu teste e vê onde você vai cair. O material na apostila vai estar aqui numerado, tá? Vai estar numerado nos 2 eixos. Aí você vai fazer o seguinte, se eu sou estruturado ou não estruturado, caiu aqui. Você traça uma linha aqui. Mas com relação a tarefas e pessoas, eu sou mais aqui, vamos dizer. Que foi o caso é o meu, eu sou tarefas não estruturadas. Então, o meu caiu mais ou menos aqui, assim. Se cair aqui, toma cuidado, tá? Isso é toque. Mas a matriz, se você fizer a conta direitinho, viu, Marcos? Fizer a conta direitinho, não vai cair fora daí. Tá bom, gente? Então, moral da história, né? Você unindo os seus dons espirituais com a sua paixão e seu estilo pessoal, você vai ter pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas, né? Gente servindo o corpo da melhor maneira possível. Tá bom? Gostando do que faz. Gostando do que faz e abençoando os outros, né?